Depois dos 70 anos, o corpo passa por mudanças profundas. Um dos maiores perigos dessa fase é a chamada sarcopenia, a perda acelerada de massa muscular. Estudos mostram que, sem cuidados adequados, um idoso pode perder até 40% da sua força, o que aumenta o risco de quedas, dificulta tarefas simples do dia a dia e até abre caminho para doenças graves. Mas existe uma verdade poderosa que muita gente ainda não conhece. Não há idade limite para construir músculos. Sim, mesmo após os 70, é possível recuperar força, energia e qualidade de vida. E o segredo está em um fator essencial: a escolha da proteína certa. Muitos acreditam que o ovo é imbatível quando o assunto é construção muscular. Ele é realmente nutritivo, mas pesquisas recentes revelam que há uma proteína ainda mais eficiente para o corpo do idoso, uma proteína que não só fortalece os músculos, mas também protege os ossos e ajuda a manter a vitalidade por muito mais tempo. No vídeo de hoje, você vai descobrir qual é essa proteína que supera o ovo, como ela atua no organismo depois dos 70, e de que forma você pode incluí-la na sua rotina de maneira prática e acessível. Antes de continuar, confira se você já está inscrito aqui no canal para não perder os próximos vídeos com dicas sobre saúde, e compartilhe este vídeo com aquela pessoa especial que você quer ver forte e saudável por muitos anos. E me conte aqui abaixo dos comentários: qual é a sua maior dificuldade para manter força depois dos 60? Vou adorar saber. Agora sim, vamos para o primeiro ponto: por que perder músculos depois dos 70 é tão perigoso. Imagine o seguinte: um idoso saudável consegue caminhar, carregar sacolas, brincar com os netos e até praticar exercícios leves. Mas quando a perda de massa muscular se instala, tudo isso começa a mudar. Movimentos simples, como levantar de uma cadeira ou subir um degrau, se tornam um verdadeiro desafio. Essa condição tem nome: sarcopenia. Ela é silenciosa, avança ano após ano e está entre os principais fatores que aumentam o risco de quedas e fraturas em idosos. E aqui está o dado mais alarmante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as quedas são a segunda maior causa de mortes acidentais em pessoas acima de 65 anos. Além do risco físico imediato, a perda muscular também traz consequências metabólicas sérias. Quando os músculos enfraquecem, o corpo passa a queimar menos energia, aumenta a resistência à insulina e cresce a chance de desenvolver diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares. Ou seja, não estamos falando apenas de estética ou força, mas de sobrevivência e qualidade de vida. Outro ponto importante: músculos não servem apenas para nos mover. Eles funcionam como verdadeiros reservatórios de saúde, ajudando a regular hormônios, controlar a glicemia e até fortalecer o sistema imunológico. Quanto mais massa muscular preservada, maior a proteção contra doenças e maior a independência na velhice. Agora que você entende o tamanho do perigo, eu vou te mostrar por que a crença de que envelhecer significa perder força é, na verdade, um mito que precisa ser quebrado. Muita gente acredita que, depois de uma certa idade, o corpo simplesmente desiste de construir músculos. Essa ideia é tão repetida que muitos idosos aceitam a fraqueza como algo inevitável. Mas a ciência já provou que isso é um mito perigoso. Pesquisas realizadas em grupos de idosos com mais de 70, 80 e até 90 anos mostram que, quando eles recebem os nutrientes certos e praticam exercícios adequados, conseguem aumentar a massa muscular e melhorar a força em poucas semanas. Isso acontece porque os músculos têm uma capacidade incrível de adaptação, algo chamado de plasticidade muscular. O que realmente muda com a idade não é a impossibilidade de crescer músculos, mas sim a dificuldade do corpo em aproveitar bem as proteínas. Em termos simples, o organismo de um idoso precisa de uma quantidade e de uma qualidade de proteína diferente daquela de um jovem. É por isso que escolher a proteína correta faz toda a diferença na construção muscular após os 70. Outro ponto essencial: quando o idoso começa a ganhar força, a vida muda radicalmente. A postura melhora, a energia para caminhar aumenta, a disposição diária renasce e até o humor se transforma. Isso sem falar na autoconfiança. Voltar a carregar algo sozinho ou levantar-se sem ajuda é recuperar a sensação de independência. Agora vamos entender melhor o papel da proteína nessa fase da vida e por que ela se torna um nutriente ainda mais essencial depois dos 70 anos. A proteína é muito mais do que um nutriente para alimentar músculos. Ela é a base da vida celular. Cada músculo, cada órgão e até o sistema imunológico dependem do fornecimento adequado de proteínas para funcionar corretamente. Depois dos 70 anos, o corpo entra em um estado chamado anabolismo resistente. Isso significa que, mesmo consumindo proteína, o organismo tem mais dificuldade em absorver e transformar esse nutriente em massa muscular. Ou seja, se um jovem precisa de uma porção de proteína para estimular a construção de músculos, o idoso precisa de uma dose maior e de proteínas de maior qualidade. E aqui entra a importância de escolher bem.
proteínas de baixo valor biológico, como as encontradas em alguns cereais, têm menos eficiência. Já proteínas de alto valor biológico, aquelas ricas em aminoácidos essenciais, especialmente a leucina, são as que realmente ativam o processo de construção muscular, chamado de síntese proteica. Outro ponto vital: além dos músculos, a proteína atua na saúde óssea, prevenindo osteoporose, fortalece o sistema imunológico, ajudando a evitar infecções, e ainda mantém a saciedade, prevenindo o ganho de peso desnecessário. Em resumo, para um idoso que deseja viver mais e melhor, a proteína não é apenas parte da dieta. Ela é uma arma de longevidade. Vamos falar sobre um alimento muito popular e amado: o ovo. Ele realmente é bom, mas será que é o campeão absoluto quando o assunto é construção muscular depois dos 70? O ovo é considerado por muitos o alimento perfeito. De fato, ele é uma das proteínas de maior qualidade que temos à disposição, rico em aminoácidos essenciais, vitaminas do complexo B, ferro e colina, um nutriente fundamental para a memória. Não à toa, o ovo ganhou fama de rei das proteínas, quando o assunto é saúde e músculos. Mas aqui está a verdade que pouca gente comenta: embora seja excelente, o ovo não é o mais eficiente para idosos acima dos 70 anos. E existem algumas razões para isso. Primeiro, a quantidade de proteína por unidade é relativamente pequena. Um ovo médio fornece cerca de 6 gramas de proteína. Para atingir a quantidade necessária de proteínas de qualidade para estimular a síntese muscular em idosos, seria preciso consumir vários ovos por refeição, o que nem sempre é viável ou saudável, especialmente para quem tem restrições relacionadas a colesterol ou problemas digestivos. Segundo, o ovo não é a proteína mais rica em leucina, o aminoácido-chave para ativar o crescimento muscular. Em idosos, a leucina é ainda mais importante, pois o corpo precisa de doses maiores desse aminoácido para estimular os músculos. Isso não significa que o ovo deve ser descartado. Ele continua sendo um excelente aliado na dieta. Mas quando falamos de idosos que querem realmente recuperar massa muscular, precisamos olhar além. É aí que entra a proteína que supera o ovo em eficiência. E é exatamente sobre isso que falaremos agora. Qual é a proteína campeã para idosos que desejam construir músculos depois dos 70 anos? Se o ovo já é excelente, qual seria então a proteína capaz de superá-lo na construção muscular em idosos? A resposta é clara: o whey protein, também conhecido como proteína do soro do leite. O whey não é apenas uma moda das academias. Ele é considerado uma das proteínas mais completas e potentes que existem, justamente porque contém altíssimos níveis de aminoácidos essenciais, em especial a leucina, que é o principal gatilho para ativar a síntese muscular. E o detalhe mais importante: no organismo do idoso, que já tem maior resistência anabólica, o whey consegue ultrapassar essa barreira de forma muito mais eficiente que o ovo. Outro ponto a favor do whey é a rápida absorção. Enquanto o ovo e outras proteínas levam mais tempo para serem digeridos, o whey chega rapidamente à corrente sanguínea, entregando os aminoácidos para o músculo em questão de minutos. Isso faz com que o estímulo anabólico seja muito mais imediato e eficaz. E não é só para os músculos. Estudos mostram que o consumo regular de whey protein em idosos melhora também a densidade óssea, fortalece o sistema imunológico, contribui para o controle da glicemia e ainda ajuda a manter a saciedade, evitando o ganho de gordura abdominal, que é tão comum nessa faixa etária. Vale reforçar que não se trata de substituir refeições por whey, mas sim de usar estrategicamente esse recurso como um complemento proteico para potencializar os resultados. Agora, eu vou te mostrar como incluir o whey no dia a dia de forma simples, acessível e adequada para a realidade dos idosos brasileiros. Agora que você já sabe que o whey protein é mais eficiente que o ovo para a construção muscular em idosos, a grande pergunta é: como incluir esse suplemento de forma prática e segura no dia a dia? A primeira boa notícia é que, atualmente, o whey está cada vez mais acessível aqui no Brasil. Ele pode ser encontrado em farmácias, lojas de produtos naturais, mercados e até em versões mais econômicas vendidas online. Mas atenção, nem todo whey é igual. Para idosos, o ideal é escolher o tipo whey protein concentrado ou isolado, sem excesso de açúcares, adoçantes artificiais ou ingredientes desnecessários. E como usar? Aqui vão algumas formas simples e eficazes. No café da manhã, misturado com leite, água ou até batido com frutas como banana e mamão, ajuda a começar o dia com energia. Após uma caminhada ou exercício leve, esse é o momento em que os músculos mais precisam de proteína para se recuperar e crescer. No lanche da tarde,
pode substituir aquele pão com margarina por algo muito mais nutritivo e protetor. Uma dose padrão para idosos gira em torno de 20 a 30 gramas por dia, mas a quantidade ideal deve ser ajustada de acordo com o peso corporal e as orientações de um profissional de saúde. E para quem não pode ou não quer consumir whey por questões de intolerância à lactose ou gosto pessoal, existem alternativas como o whey isolado sem lactose ou até proteínas vegetais de alta qualidade, como a de ervilha e arroz, que também oferecem bons resultados. O segredo está em tornar o consumo constante. Não adianta tomar de vez em quando. O corpo do idoso precisa receber proteína de alta qualidade todos os dias para estimular os músculos e evitar a perda de força. Mas atenção! Muitos idosos cometem erros graves ao tentar aumentar o consumo de proteína. E é exatamente sobre esses erros que vamos falar agora. Mesmo sabendo da importância da proteína, muitos idosos acabam cometendo erros que atrapalham e muito a conquista de força e massa muscular. Vamos falar dos principais para que você não caia nessas armadilhas. O primeiro erro é comer proteína só no almoço. É muito comum o idoso começar o dia com pão, bolacha ou café preto, e só incluir carne, ovo ou frango no almoço. O problema é que o corpo não consegue armazenar proteína para usar depois. Por isso, ela deve estar presente em todas as refeições, distribuída ao longo do dia. O segundo erro é acreditar que só carne vermelha resolve. A carne é ótima fonte de proteína, mas não pode ser a única. Além de poder sobrecarregar o organismo se consumida em excesso, ela não entrega a mesma absorção rápida que o whey, nem a variedade de aminoácidos presentes em ovos, peixes e frango. Variedade é chave. O terceiro erro é exagerar nos carboidratos e deixar a proteína em segundo plano. Arroz, pão, macarrão e bolachas fazem parte da rotina de muitos idosos. Mas quando os carboidratos dominam a dieta e a proteína fica em falta, o resultado é perda muscular acelerada e ganho de gordura abdominal. O quarto erro é achar que só suplemento resolve. O whey protein é poderoso, mas ele deve ser um complemento e não a base da alimentação. Sem refeições balanceadas, ricas em legumes, verduras, frutas e outras fontes de proteína, não há suplemento que faça milagre. E o quinto erro é não associar proteína a exercícios. Aqui está o erro mais grave. Proteína sozinha não constrói músculo. Ela é a matéria-prima, mas quem dá o sinal verde para o músculo crescer é a atividade física. Caminhadas, musculação leve, exercícios de resistência, tudo isso, somado ao consumo correto de proteína, faz a diferença real. Agora eu vou te mostrar um passo a passo prático para incluir a proteína certa no dia a dia e garantir força e vitalidade depois dos 70 anos. Agora que você já sabe qual é a proteína campeã e os erros que devem ser evitados, vamos organizar tudo em um passo a passo simples e realista para aplicar no dia a dia. Distribua proteína em todas as refeições. Café da manhã: um copo de leite ou iogurte natural com whey, ou ovos mexidos com uma fatia de pão integral. Almoço: uma porção de frango, peixe ou carne magra acompanhada de arroz, feijão e salada. Lanche da tarde: shake de whey com fruta ou iogurte com aveia. Jantar: sopa de legumes com frango desfiado, ou omelete de claras com legumes. Priorize fontes de alta qualidade. Inclua whey protein diariamente, mas sem abrir mão de alimentos como ovos, frango, peixe e queijo branco. Essa combinação garante variedade de aminoácidos e mais saúde para o corpo como um todo. Hidrate-se bem. A proteína exige mais água para ser metabolizada. Beber pelo menos 1,5 a 2 litros por dia ajuda a proteger rins e otimizar os resultados. Movimente-se todos os dias. Combine o consumo de proteína com exercícios de força e resistência, mesmo que sejam simples, agachamentos apoiados, caminhada, elástico de resistência ou musculação leve. Esse estímulo é indispensável para que a proteína se transforme em músculo de verdade. Tenha constância. O ganho de músculos depois dos 70 não acontece da noite para o dia. É um processo que exige regularidade. Por isso, estabeleça metas pequenas e sustentáveis, como incluir proteína em todas as refeições e caminhar 20 minutos por dia. Seguindo esses passos, a força vai aumentando pouco a pouco, a disposição volta, e a independência se mantém por muitos anos. E agora, para fechar o vídeo, eu vou resumir os principais pontos e deixar algumas dicas finais para você colocar em prática já a partir de hoje. Chegamos ao fim e vimos que perder músculos depois dos 70 não é destino, é escolha. O mito de que idoso não pode ganhar força precisa ser quebrado. Até pessoas de 90 anos conseguem melhorar quando recebem os nutrientes certos. A chave é simples: proteína de qualidade. O ovo é bom, mas não é suficiente. O verdadeiro destaque é o whey protein, rico em leucina, de rápida absorção e extremamente eficiente para ativar os músculos nessa fase da vida. Mas atenção!
proteína sozinha não faz milagre. Ela precisa vir acompanhada de exercícios leves, sono de qualidade, hidratação e alimentação equilibrada. E o segredo é a constância. Assim como uma árvore cresce com cuidado diário, os músculos também só se fortalecem com rotina e disciplina. Se você aplicar esses princípios, vai perceber mudanças não só no corpo, mas também no ânimo, na confiança e na independência. Vai caminhar com mais firmeza, brincar com os netos sem medo e viver com dignidade e vitalidade. Então me conta nos comentários, qual dessas dicas você vai começar a aplicar primeiro? Quero muito saber. E se este vídeo te inspirou, deixe seu like, compartilhe com alguém da sua família e se inscreva no canal. Porque lembre-se, não é sobre viver mais anos, é sobre viver melhor todos os anos que virão.